Gosto tanto de criança, eu vou dispensar os adultos, né? Sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Glória a Deus, amém, aleluia, amém, gente. Aniversariante, a Dani falou que não tem essa semana, mas ela se enganou, tem sim. A minha mãe fez, hoje é dia 27, não é? Ou 28? 27, ela fez ontem aniversário. 85 aninhos. Só que ela está lá no céu, né? Não dá para chamar ela aqui, tá bom? Mas ela fez dia 26 de agosto. Que bênção, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que coisa boa estarmos juntos, reunidos, para a glória do Senhor. Eu quero rapidamente mostrar a agenda da semana, que você já conhece. Hoje nós temos culto às 18 horas. Vai ser uma bênção, vai ser glorioso. Deus vai falar profundamente aos nossos corações. E se você aplicar a palavra que você vai receber, tanto agora como à noite, a sua vida vai mudar e vai mudar para sempre. Amém? Existe um poder na palavra, mas nós precisamos interagir com ela para que ela possa trazer o efeito que a gente deseja. Glória a Deus. Na terça-feira temos culto de oração. Venha orar, venha colocar isso na sua vida, faça isso ser uma marca da sua vida. Culto de oração, vida de oração, essas coisas são boas para você, amém? Acende as minhas luzes aqui, que eu sou velhinho, eu não enxergo. Isso, eu quero essas aqui, ó. Ó, tem luz aqui, o pastor instalou luz que eu não enxergo, vocês ficam judiando, vocês acham que é culto de jovens. Acende a luz aqui, ó. Não tem problema, o projetor Deus está trabalhando, quero que ele me veja a mim, isso. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Isso, glória a Deus. Olha que coisa boa. Ai, enxergo melhor vocês e principalmente aqui o que eu vou precisar ler, tá certo? Culto de jovens, vocês judiam do pregador. Aqui não, tá bom? Aqui é culto dos velhos. Desculpa, dos que têm presbiopia. Aleluia. Não ri de mim não, Gisele. Você vai chegar lá, viu? Você também, Mateus, viu? Glória a Deus. E no domingo que nós estamos, é uma bênção. E na terça, que eu já estava lá, me atrapalhei. E na quinta a gente tem o quê? Culto de ensino, amém? Glória a Deus. No dia 10 de setembro nós vamos ter o quê? Batismo. Eu peço a você, se você não desceu as águas, se inscreva para você cair as águas, tá bom? Se tiver muito frio, a gente tem aquecedor. E se você não sabe, o Rio Jordão passa aqui embaixo. Eu achei, é verdade, Deus me deu uma visão. Ele falou, abre um buraco lá, passa um rio aqui, ó. Eu não confio muito aqui, sabe? Os meninos ficam aqui cantando. É que aguenta até 80, né? Eu já passei um pouco. Mas vai ser uma bênção, dia 10 pela manhã, junto com o culto de missões. É maravilhoso, é uma unção muito grande. Quem pode descer as águas do batismo? Aquele que já tem convicção, que fez uma aliança com Jesus, amém? Já fez uma aliança. Pastor, não precisa fazer um curso antes? Não existe isso. A gente pode e deve discipular você, mas não precisa necessariamente ser antes do descer as águas. Então, venha que vai ser uma bênção, amém, queridos? Tem mais aviso? Não, tá vendo? Glória a Deus. Eu sempre dou sorte que não tem nunca aniversariante, né? No dia que eu venho fazer aqui, né? Impressionante. Só minha mãe que não veio hoje, né? Amém, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19. Se você já conhece ele, você já memorizou, você nem precisa, né? Colocar na sua tela aí do smartphone. Diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas, ou das vossas, ou das minhas necessidades. Amém? Vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém, queridos? Deus é muito bom e Deus pode suprir você de uma forma maravilhosa. Eu creio que Deus vai falar hoje com você. Não é que Deus não fala outros dias, eu estou falando sobre esse assunto. Eu quero falar um pouco sobre a gente ter coragem de andar por caminhos que a gente ficava com medo antes. Quando a gente tem coragem de avançar por alguns caminhos,
Deus pode usar essa oportunidade de abrir portas maravilhosas e incríveis na sua vida. A gente não pode ser muito cauteloso. A gente não pode comer sementes. A gente não pode guardar muito como o projeto que é o mundo, né? O mundo ele diz guarda, poupa, investe. Ainda que você faça isso, eu quero dizer a você que o reino de Deus é um investimento muito melhor, tá certo? Então Deus está disposto a suprir cada uma das nossas necessidades, mas nós precisamos fazer isso com confiança. Ou de uma pedra meio arredondada que ficava macetando as sementinhas para começar a fazer a farinha, tá certo? Esse tempo, eu quero te dizer, esse tempo a farinha era boa, tá bom? Porque ela não era transgênica. A nossa farinha, o pastor fala mal da farinha do Brasil. Eita, hoje a gente está na TV, meu Deus. Ai, Jesus, me controla aqui. Me ajuda, Mara. Ora por mim aí, Mara, por favor, para eu me controlar minha língua aqui. Ó, a nossa farinha, ela é modificada. Por isso que a nossa farinha não é recomendada. Ela tem glúten e outras coisas mais. Eu não posso falar o nome da empresa aqui, mas é uma empresa grande. Ela modificou uma série de estruturas de farinha, de soja, até da cana de açúcar. Então, é perigoso. Hoje, soja é um alimento perigoso. Por isso que o pastor fala para você não usar mais óleo de soja. Óleo de soja dá problema na tireoide, dá problema, vários problemas. Eles não admitem mais vários problemas de câncer, não é? Vários problemas de tumores. Mas esse não é o assunto. Oh, meu Deus. Vou voltar para o assunto. Estou brincando com você. É só para você entender. Naquele tempo a farinha era pura. O pão que se fazia era com uma farinha verdadeiramente limpa. Não havia praticamente nada de agrotóxicos, não é? E assim por diante. E o que acontece? Se você for ver, esse texto, Salomão ele escreve Eclesiastes por quê? Ele fala sobre uma confiança. Ele fala de um trigo que você teria nas mãos, algumas sementinhas. Se você der um Google depois, você vai ver como que ele é. Eles guardavam numa espécie de um estoque, maceravam ou macetavam ou amassavam para fazer os pães e os bolos. Só que aquele estoque ia caindo. Você lembra, por exemplo, daquele fato de Eliseu e a viúva de Sarepta? Do óleo, lembra que ela pede para que o profeta faça, né? O profeta pede para que ela faça um bolo, né? Faz um bolo de farinha para me alimentar. Ó, a minha farinha está acabando, não é? Meu azeite aqui também. Aí ele fala, mulher, confia, né? Faz aqui para mim que Deus vai te suprir, não é? É bem interessante. Mas só para você ter uma ideia, existia, segundo alguns relatos, uma espécie de um lugar onde as pessoas viam o seu estoque de farinha e das sementes do trigo para fazer farinha. Entendeu? Entendeu? E o que acontece? No finalzinho, quando estava chegando, no final, eles ficavam como que preocupados, porque naquelas regiões do Oriente Médio, muitas regiões do Oriente Médio, Israel, só chove poucas vezes ao ano. Há um tempo atrás, por muitos anos, conseguiu-se prever 100% das precipitações de chuva lá. A Bíblia fala de uma chuva serôdia e de uma chuva temporã. 2 chuvas que vinham por ano. Eles tinham que aproveitar perfeitamente o tempo da chuva para fazer o plantio do trigo e fazer a colheita. Quem entendeu até aí? Se não aproveitasse isso, eles ficavam realmente preocupados. E todo mundo tinha o cuidado de ter um estoque. É lógico que eles não se alimentavam só de farinha, mas aquilo era o principal alimento deles, tá certo? O pão, né, os bolos, né, e assim por diante. Então o que acontece? Quando o estoque estava baixo, eles ficavam realmente preocupados, porque eles faziam um cálculo, né? Meu Deus, a chuva só vai vir daqui 2 meses, o meu sustento não vai ter. E o negócio era tão sério, que alguns falavam assim, ó, nós vamos morrer. Foi exatamente o que a viúva, né, de Sarepta, ela fala, né? Ela fala assim, ó, só tem um pouquinho para fazer um bolo, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais sustento. Não tinha mais, é muito sério. Por isso que a colheita era muito celebrada.
ela é muito celebrada em Israel, em toda a história, porque quando Deus dava a oportunidade de você colher algo, de você ter algo nas mãos, era algo para fazer festa, amém? Você entende? Às vezes a gente não entende a cultura, para nós é tão simples, né? Você fala, meu Deus, Brasil, a gente, ó, quer ver, ó, se Jesus fosse levar as pessoas, os crentes dessa igreja aqui, ó, que nunca tivesse estragado uma verdura na geladeira, ninguém de nós subia hoje. Certo? Está vendo? Todo mundo riu, porque todos nós estragamos verdura na geladeira. É verdade ou não é? É verdade. Sabe quando você abre a geladeira e fala assim, nossa, está um cheiro estranho. Aí você vai mexer na gaveta, tem um brócolis que você comprou há 3 meses atrás. Ele está preto, não é? E você não, a gente joga fora, eles não. Eles não. Estou falando tudo isso para você entender o contexto. Eles tinham na mão o quê? Poucas sementes. Poucas sementes. E ó, dava para fazer um punhado assim nas 2 mãos. Um punhado nas 2 mãos. E o texto está falando assim, ó. Se você confiar em Deus, aqueles poucos trigos, não amassar para fazer pão, mas jogar na terra de novo, o que Deus vai fazer? Jogar nas águas de novo. O que Deus vai fazer? Por que as águas? Porque as águas muitas vezes ficavam até um pouco inundadas as regiões ali. Então ele falava, joga sobre as águas. A água vai levar para algum lugar. Aí ele fala, depois de algum tempo, você vai ver Deus trazendo de novo a colheita para você. Essa que era a ideia, de você não comer semente. Amém? Vou falar de novo, você não pode comer semente. Semente é para plantar. Identifica na sua vida o que é semente. É importante demais, irmãos, é importante demais a gente não comer as sementes. Por quê? Porque a semente, você pode até parecer que você vai ter um prejuízo por um tempo. Você fala assim, eita, vou ficar sem. Rapaz, aquilo é semente. Tem que ter visão das coisas grandes. Deus, Ele fala às vezes, dá um passo para trás. Aí você fala assim, estou perdendo. Não, rapaz, você não está perdendo não. Você está tomando impulso para dar um salto maior. E o que acontece? A semente, quando fosse jogada sobre as águas, não é? Depois de algum tempo você ia achar, porque Deus iria fazer tudo aquilo voltar para você. Então, agora você consegue ler o texto de uma forma melhor. Apaga então a luz aqui, só para os irmãos enxergarem melhor. Pode apagar essa luz aqui minha. Ah, os irmãos estão chegando já, tá bom. Então diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Significa você confiar, aceitar e confiar que Deus vai trazer de volta o pão que você confia a Ele. Se você pensar somente de uma forma natural, quem pensa somente de forma natural e lógica, não confia, mostra que não está confiando em quem? Em Deus. Então ele prefere guardar, ele prefere reter, ele prefere aplicar. Essas coisas são boas, a gente precisa, o pastor é inteligente, você sabe que eu sou uma pessoa inteligente, com toda a humildade eu falo. Se você tiver a oportunidade de aplicar dinheiro, faça isso. Guarde dinheiro de uma forma inteligente, não é? Por favor, da mesma forma que você já deixou o óleo, a Coca-Cola, o açúcar, deixe também a caderneta de poupança, porque não presta mais caderneta de poupança no Brasil, né? A gente tem que entender que um CDB simples, ele dá muito mais do que uma caderneta de poupança. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Quem é bom para falar isso é o Marquinho, os Marcos aqui, ó, Marquinho e Marcão. E o Marcosão ali do outro lado. Eles são tudo aplicador de dinheiro, esses meninos aí. Mas o que acontece? Ele está falando para você aprender a confiar nele. Você confiar que ele vai trazer sempre o seu sustento. Eu pergunto a você, você confia em Deus? Você confia que Ele que vai trazer sempre o seu sustento? Ainda que você trabalhe, ainda que vocês tenham uma empresa, ainda que você seja empregado de uma empresa, ainda que você tenha um empreendimento que você coloca esforço, inteligência,
você precisa sempre reconhecer que tudo vem dele, amém? Então, é melhor não guardar, mas é melhor lançar nas águas, semear nas águas, confiar que ele sempre vai trazer sobre a sua vida, tá certo? Então, por que ele fala sobre lançar o pão nas águas? Interessante isso. É lançar o pão naquilo que você não pode controlar, não é verdade? Naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode necessariamente aplicar o seu controle que você sempre está acostumado a fazer, mas pelo contrário você fala assim, eu vou confiar em Deus, Ele vai fazer algo melhor. Você sabe que o Espírito Santo quer nos ensinar? Ele muitas vezes, se você perguntar para Ele, Senhor, o que você quer que eu faça com isso? Eu recebi uma semente, o que você quer que eu faça? Ele vai te inspirar, Ele vai mostrar a você o que fazer, amém? Então, a gente percebe muitas coisas que estão nos moldes da sociedade. O que é o molde da sociedade? A forma que a sociedade age. Nós temos um outro modo, a gente chama de um outro modus operandi. A gente trata as coisas de Deus, trata o que Deus nos dá de uma forma mais inteligente. Uma das lições que a Bíblia nos ensina é semear em terra boa. Amém? Semear em terra boa. Por quê? A terra boa, ela vai fazer germinar aquela sua semente, ela vai no tempo certo dar o seu fruto, e as sementes o fruto dessa semente não virá somente para você, mas também abençoar pessoas, tá certo? Vamos lá, o verso 2, ele diz assim, olha que interessante, 11:2 de Eclesiastes, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, esse verso, ele pode ser resumido pela palavra fé. Diga fé. Diga com vontade, fé. Quem tem fé aqui? Você lembra sobre, o pastor sempre fala, Deus, ele repartiu fé e amor com cada um de nós, amém? Mas ele repartiu como dando uma semente para cada um. A gente já falou bastante sobre o amor aqui, a gente desenvolve o amor, mas fé também se desenvolve. A fé, a Bíblia diz que a fé vem sempre pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu posso aumentar a dimensão da minha fé, eu posso ter uma fé mais operante, mas eu preciso praticar essa fé todos os dias, amém? E a Bíblia, não precisa abrir lá, mas ela faz algumas referências, Malaquias, por exemplo, Deus, ele incentiva o povo, para que a sua fé cresça, ele fala assim, fazei prova de mim. Ele fala assim, a ideia é trazer no sentido de semear, de ter coragem, de ser generoso, de dar uma semente diferenciada, não é? Eu lembro de numa pregação do pastor Humberto, lá de Recife, ele falava sobre trazer uma oferta que lhe cause dor. Parece estranho, não é? Mas é aquela... Ninguém dá glória a Deus, porque as pessoas não entendem. A gente fala assim, não, pastor, é trazer com alegria. Eu sei, mas alegria e dor, muitas vezes. Porque você precisa dar aquilo que lhe custe algo. Aquilo que valha para você verdadeiramente. Porque essas coisas fazem diferença, são sementes diferenciadas. Deus, ele olha e fala assim, não posso deixar de abençoar. E é um princípio, não é que Deus seja mau, ou prefira alguns, ele diz assim, eu vou abençoar mais alguns, mas é um princípio que está lá em Gênesis, né? Enquanto houver a terra, vai haver semeadura e colheita, amém? Então, cada um vai colher conforme semeia. Então, é bom demais, irmãos, a gente entrar nesse nível. É bom demais. É bom você chegar num nível que nada lhe falta. A gente canta aqui, nada nos falta, né? A gente fala, meu Deus vai suprir todas as necessidades. Irmãos, é tão bom chegar num nível onde você fala assim, Deus honrou as minhas sementes. Hoje eu posso declarar, nada me falta. Não tenho nada, eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Se alguém viesse perguntar, pastor, o que você está precisando? Eu não falo por soberba,
Mas eu falei, irmão, obrigado, não preciso de nada. Você quer um terno novo? Rapaz, se você me der, você poderia guardar na sua casa? Porque eu não tenho espaço na minha. Não é? Não é, entendam, irmãos, não é um coração soberbo, você me conhece. Mas nós vamos colher o que nós plantamos. É inevitável, então você precisa ter isso na sua vida. É um estilo de vida. E as palavras, elas precisam ser tão reais no seu convívio com você mesmo, com a sua vida, e você precisa entender que as suas palavras, elas são o quê? As sementes principais. Por isso que eu sempre disse aqui, você precisa anotar para não esquecer. Quando você acordar, você fale bom dia para todo mundo, fale bom dia para Deus, não é? Aí fala, Senhor, estou me lembrando daquela palavra que diz que o Senhor nos aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O aumento do Senhor está funcionando, Pai. Eu estou vendo suprimento chegar por toda parte. Eu era pobre, cego e nu. Não é? Faltava tudo, eu era miserável, mas está sobrando as coisas. Obrigado. As pessoas podem vir. Por onde eu ando, eu não sei se você já faz isso na sua vida, mas por onde eu ando, eu quero ser diferente. Eu parei para ir no banco essa semana 2 vezes, mas eu lembro que eu parei e tinha um moço guardando o carro, flanelinha. Todo mundo fica meio bravo com flanelinha, não fica? Quem já ficou bravo com flanelinha aqui? Levanta a mão. Tudo crente, não ficaram. Só alguns aqui que admitiram, não é? Oh, meu Deus. Depois vocês orem por mim, porque eu estou carnal, que eu já fiquei bravo com flanelinha. Meu Deus. Aí eu falei assim, está lá na fé, está na fé dele, né? Ele não tem entendimento da gente, de repente pode até ser um cristão. Eu falei, eu quero ser diferenciado para eles. A gente fala em milagres, fala de que a gente quer ver milagres, mas a gente precisa ser milagre para as pessoas. A gente só quer milagre para a nossa vida. Quanto você daria para um flanelinha? Eu fui na caixa, depositei um dinheiro, voltei, demorou 2 minutos. Um lugar que podia parar, porque eu só paro em lugar certo. Que multa na minha vida nunca mais, em nome de Jesus. Receba aí, motorista. Receba aí, final do ano é licenciar o carro limpinho, sem multa nenhuma. Amém ou é de nós? Era vergonha, se eu te falar, misericórdia. Meu Deus, falta de cuidado, falta de sabedoria. Eu falei, sai diabo da minha vida. Eu sentava no carro, ele sentava do lado, fazia assim, vamos lá. Tomei muita multa, chega. Mas beleza, parei num lugar bonitinho, fui, voltei, não deu 5 minutos. Eu não precisava dar nada, eu dava R$2, uma moedinha de 50 centavos. Parece besteira, mas eu dei R$10 para ele. 5 e 5. Ele falou assim, moço, tudo isso? Aí eu perguntei para ele, mas por que tudo isso? R$10 é dinheiro? Ele falou assim, ninguém dá isso. Eu falei, pois eu dou, Deus te abençoe. Amém. O senhor também, Deus te abençoe. A gente tem que ser diferenciado, amém? E essa semana que entrar, se eu for lá de novo, eu vou dar vintão para ele. Vou dar vintão. Você vai lá? Quem vai lá? Se for irmão, eu dou mais. Nós somos diferenciados. O quê? As pessoas falam, o quê? Deu 10, deu tudo isso para ele. Nada me falta, meu amigo. Eu não estou esbanjando dinheiro, eu não jogo dinheiro fora, mas eu sou próspero. Onde eu andar, se eu não falar, se eu não pregar, se eu não abraçar, eu vou abençoar de alguma maneira. Eu só não saio com relógio, porque senão eu dou. Mas hoje eu estou com um relógio bonito aqui que eu ganhei, não vou dar. Né, Vicky? Não vou dar isso aqui. Certo? Aliás, vou ver a hora aqui. Tá certo? Coisa linda, hein? Não vem não, Senhor. Nós somos abençoadores, nada nos falta. A Bíblia fala que nós somos generosos. Aí você fala, não, vai me fazer falta. Não faz. Não faz falta, não faz. Se você confiar, é impressionante o princípio da semente.
quanto você joga, né? É o tempo todo, não é isso? Você quer ter uma colheita o tempo todo, semeia o tempo todo. É um princípio. Não é que Deus faça acepção, mas às vezes a gente tem uma colheita daquilo que a gente plantou, foi generoso. Seja generoso o tempo todo. Não falta, as sementes começam a vir. Aí depois, eu tive que parar no Shopping Pen essa semana. Porque eu ia numa loja ali no lado ali, aí estava toda a zona azul ocupada. Aí eu falei assim, vou entrar no shopping. Entrei no shopping, tomei um cafezinho lá, maravilha. Aí depois eu fui na loja, mas eu deixei o carro estacionado no shopping, beleza, maravilha. Saí, tive que pagar lá. Pouquinho que você fica lá no shopping, a gente não fica com medo, né? Às vezes dá 20, 18, 15, não é verdade? Né? Porque você foi no shopping. Aí eu tive que ir outra vez lá naquela região. Eu falei assim, aí eu tava vindo e tal, aí eu parei numa rua do lado do shopping, num outro dia. Aí tinha um outro senhor, um outro flanelinha guardando os carros. Aí foi interessante que eu saí, aí ele falou, ô patrão, pode deixar aí, viu? A gente cuida. Eu falei, sei, vocês cuidam muito, né? É a conversa deles, né, Jana? Eles conversam que. Eu falei, tá bom, tranquilo. Aí eu saí, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Aí eu passei de novo no shopping. Aí eu lembrei assim, eu preciso dar um trocado pro flanelinha. Aí eu não tinha. Aí você pode sair e falar assim, né? Vamos. Não tem, acabou. Sei lá, dá uma moeda. Não. Aí parece que quando você é generoso uma vez, Deus te chama sempre à excelência, entendeu? Aí então você fala, aí uma coisa que é muito legal é você ter um pouco de empatia. Quanto você gostaria de ganhar? Você acharia interessante alguém te dar uma gorjeta se você tivesse naquela condição? Não? Aí eu falei, quer saber? Passei no caixa eletrônico só para tirar vintão. Aí dei vintão para aquele lá. Ele olhou assim, moço, o senhor quer troco? Aí eu falei, não quero não. Então pra você, rapaz. Ele falou assim, ele até brincou, com esse preço eu lavava seu carro. Aí eu falei, fica para uma próxima. Interessante, né? Aí, conclusão. Se eu parar lá de novo, não posso mais dar 20, eu vou dar 30 para ele. E aquele primeiro ainda vai receber 20, né? Lança o teu pão sobre as águas, seja generoso, semeie, nada vai faltar em você, nada vai faltar. Você percebe que não é uma questão de querer se amostrar, não é questão de soberba, é uma questão de você entender o Deus que você serve, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de uma forma tão carinhosa e você pode descansar nele, ter fé que nada vai faltar para você, nada vai faltar para sua parentela, para os seus queridos, tá bom? Então, eu fiquei com essa palavra no meu coração. Semear, lançar o pão nas águas, não ter medo, Deus está cuidando. Mas isso nos chama, então, ao que eu falei com você aqui sobre generosidade. Generosidade é você ser generoso, ser bondoso, ser excelente, não é? Ser extravagante, por que não? Tá certo? A generosidade sem restrição e sem uma intenção imediata de você ter o retorno. A intenção não é para estou esperando algo de Deus. Não, nós fazemos não para ter, é porque já temos. Eu faço porque eu já tenho. Eu semeio porque eu já tenho semente. A gente tem que passar, irmãos, a gente tem que passar desse nível. Eu estou semeando para colher. Não. A Bíblia diz assim, Deus dá semente ao que semeia. Então veja, é tão interessante, pão para alimento, né? Continuando, é tão interessante que a gente, quando confia nele, a gente pode ter certeza que ele tem o compromisso de não fazer faltar semente em você. E Deus é meio assim mesmo, ele não te dá o suprimento, ele te dá a semente. Claro, pastor ele dá o suprimento, e claro, eu entendo isso. Mas veja, ele, na questão de nos formar, ele prefere que você aprenda a semear. Porque se você pegar o fio da meada, ou você entender o princípio, nunca mais nada vai lhe faltar. Aí nesse nível a gente começa a passar por um upgrade espiritual. E entender que não é a minha profissão,
não são os meus investimentos, não é a herança que eu tenho, não é a situação do país que me prospera, mas é o próprio princípio aplicado, princípio divino. Amém? Irmãos, não tenha medo, não tenha medo. Faz um propósito com você mesmo, olha para dentro de si e fala assim: eu vou semear aquela semente. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. É aquele negócio que você fala assim: Senhor, eu já passei desse nível, não quero nada, viu? Aí Deus fala: sei. Não, brincadeira. A gente não pode mudar o caráter de Deus. Ele é generoso, ele é abençoador. É impossível chegar diante de Deus e não ser abençoado. É impossível você vir aqui e não ser abençoado. Não existe essa possibilidade. Agora, a questão que ele está muito interessado é que a gente cresça nesse nível. E fale assim: não, minha semente aqui, Senhor, eu estou tranquilo. O Senhor me supriu, nunca me faltou nada. A gente canta aqui, né? Nada nos falta, né, Mateus? Nada nos falta, nada me falta, nada me falta. Nada me falta, nada me falta. Nada vai me faltar, estou tranquilo, nada me falta. Eu não estou mais preocupado com a despensa, com arroz, com feijão. Ai, está acabando. Chacoalha a lata de arroz e feijão. Ai, meu Deus, não estou ouvindo barulho, né? Ou quando ouve mais barulho é que está mais vazia, né? Não, hoje é tranquilo, porque Deus, Ele é o nosso supridor. Então, quando você dá, entendendo que Ele quer te fazer também como Ele, um doador, as coisas tomam um outro rumo. Olha o que diz Provérbios 11, 24. Provérbios capítulo 11, verso 24. Diz assim: a quem dá liberalmente ou com generosidade, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em dura perda. Não é assim mesmo? As pessoas ficam realmente com medo, né? Com medo. Será que vai acontecer? Ela fica retendo além do que é justo. Então, nós podemos confiar em Deus, tá certo? Amém, gente? Você tá comigo ainda? Então, continua vendo um pouquinho do texto de Eclesiastes, verso 3. Estando as nuvens cheias, 11:3 de Eclesiastes. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeia. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, o princípio divino, ele precisa estar sobre em cima as circunstâncias dessa vida. Amém? Então, o país está em crise, você está desempregado, você ganha menos do que você ganhava. Não importa, essas circunstâncias a gente precisa entender que elas estão debaixo. Elas são verdadeiras, irmãos, a gente não nega isso. Ninguém nega a dificuldade, a realidade. O que você também não pode negar é que o princípio da palavra tem que estar sobre estas circunstâncias. Quem entende o que o pastor falou? Quem entendeu o que o pastor falou? Ninguém nega a dificuldade. Ninguém nega que combustível é caro. Ninguém está negando isso. Nós precisamos entrar num nível onde a gente fala assim: a palavra de Deus, o princípio de Deus é superior a essas circunstâncias. Amém? Eu não sei se eu já dei o testemunho aqui, o testemunho, que eu tinha tanto medo sobre essa questão. No Brasil, a gente sempre teve essa questão dos combustíveis caros, né? A gente nunca teve um combustível barato, né, no país. Não sei, todos nós aqui, as nossas gerações vão confirmar isso, diferente de outros países, assim por diante. A questão é que eu sempre busquei combustível barato. Eu não sei se você lembra, há uns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, havia muitos postos genéricos, né? Genéricos para ser mais generoso com eles, né? Porque a gente é generoso, porque são postos. Eles deveriam batizar irmãos lá, eles já batizam o combustível, né? Deveriam usar a piscina para batizar também os irmãos. O combustível batizado é terrível, combustíveis de péssima qualidade,
bombas adulteradas. A gente via lá 50 centavos mais barato. Meu Deus, é aqui. Parando nos lugares e dando glória a Deus, achando que achou um oásis no deserto, né? O que acontece é sério, eu estraguei um carro. Isso eu estou falando sério, não estou forçando a barra. Estraga carro com combustível ruim, cara. Rápido, né? Eu estraguei rapidamente. Deteriorou assim, estragou muitas coisas. Então, nós precisamos ter essa confiança. Quem fica olhando os ventos ou as circunstâncias que a gente está vendo tudo aqui, isso tira a atenção para você poder fluir no princípio divino, tá certo? Então, ande no princípio divino. Não negocie os seus princípios. Fala assim, com dificuldade no país ou não, eu vou ser generoso. Vou continuar semeando, vou ser bênção na vida das pessoas. Onde eu for, vou abençoar pessoas. Onde eu for, vou causar diferença para a vida delas. Amém? Então, não fique olhando as circunstâncias. Ele fala, quem observa o vento nunca vai semear. Tá certo? Então não olhe o vento, mas olhe o vento do Espírito. O vento de Deus, aquele que faz a sua semente cair no lugar certo e assim por diante. Amém? Irmãos, ter sucesso na vida, ter sucesso. Primeira coisa é confiar na palavra de Deus, né? Ser filho de Deus. A gente precisa entender que tem lugares que é muito complicado, não é, para um cristão viver. De uma forma geral, os países que têm uma restrição ao evangelho, os cristãos sofrem bastante, a gente precisa entender isso. Mas de alguma forma o Brasil a gente ainda tem uma certa liberdade, então a gente precisa ter coragem e falar para nós mesmos, nós vamos ter sucesso, nós vamos romper, nós vamos andar por caminhos que a gente ainda não andou. Então, se servir para você, não declare mais que você não tem jeito para vendas. Não vou olhar para ninguém. Não declare mais que você não tem jeito para vendas. Você pode ser o maior vendedor enrustido aí, você não está sabendo. Um homem e uma mulher pode se levantar e arrebentar. Deus pode te dar estratégias. Deus pode te dar uma ideia para você vender uma coisinha na internet e ficar rico. Sucesso é uma coisa que envolve, entenda, um caminho novo. Não pode ser algo que você sempre fez. Seria meio que inconsistente você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter um resultado novo. Tem que ter uma ideia nova. Tem que ter um empreendimento novo. Dizer assim, ei, Senhor, se o pastor falou a verdade, me inspire em uma ideia, eu posso fazer algo, o Senhor pode me guiar em fazer algo, em ganhar um dinheiro. Gente, tem jovens hoje, é verdade, não é mentira, tem jovens hoje, muitos jovens que são ricos hoje, porque venderam. A internet, use e abuse, no bom sentido, no melhor sentido, é possível ganhar dinheiro, vendendo coisas, uma logística muito tranquila, ideias que Deus pode dar. É só você pegar o fio da meada e falar assim, Senhor, abençoa isso aqui. Eu quero abençoar pessoas. O pastor falou que o Senhor quer levantar mantenedores. Então o mantenedor é diferenciado. Então ele precisa ganhar bem para sustentar ele e sustentar uma obra. Eu quero ser um, sabe? Pede uma ideia. Sucesso envolve aceitar risco. Não é, Marquinhos? Envolve aceitar risco. Aí você fala assim, pastor, não deu certo. Recua um pouquinho, lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Recua um pouco, faz, ajeita, mas continua. Todos nós temos desafios. E às vezes a gente está indo tem um objetivo. Eu falei esses dias aí sobre a gente ficar frustrado. Eu fiz a pergunta mais óbvia, né, que poderia se fazer
você, quem já ficou frustrado por alguma situação que não deu certo? Né? Aí, todo mundo, alguns irmãos não levantaram, tem alguns irmãos aqui que são, eu acho que eles estão no céu já, e não sabem, né? Mas assim, frustração é uma coisa, repare, quando você fica frustrado em algo que você está empreendendo, que você acha que vai dar certo, e alguma coisa não dá, aquilo te causa um temor, não causa? Aí você fala assim, rapaz, eu investi aqui, quer saber, eu vou ficar mais quieto no meu canto, vou entrar numa zona mais segura. Não é assim que as pessoas fazem? Tem todo o direito. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você quiser ousar, você fala assim, rapaz, tentou me parar, frustração, você chegou, tentou me assustar, eu vou dobrar a aposta. E joga lá na frente você diz assim, agora, se era para eu ganhar pouco, agora eu vou ganhar pouco. Não deu certo, refaz o plano, vai de novo, faz de novo, escreve de novo. Não é Deus querendo te parar. A gente fica espiritualizando demais as coisas e fala assim, foi um sinal de Deus, o Espírito Santo não me quer nesse negócio. Rapaz, o Espírito Santo quer que você largue a mão de ser medroso. Ai, Jesus, eu ia falar bundão, desculpa. Perdão, gente, desculpa. Depois vocês oram por mim, o pastor está carnal hoje. Sogra, larga a mão de ser medroso. Por quê? Depois vocês cortam aí o bundão, viu? Que eu falei. Falei bundão de novo. Ai, 3 vezes. Larga a mão de ser medroso. Deus pode. Deus pode. E Ele quer criar uma estrutura em você, onde você faça as coisas de uma forma planejada, onde você planeje que as coisas vão funcionar. Não deu certo, recua um pouco, reescreve. Nós temos inteligência. Irmãos, Deus não quer fazer por você. Entenda, Ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo. A Bíblia fala que Ele deu Jesus. Ele deu o seu melhor. Como não nos dará com Cristo todas as coisas? Eu já falei, nós temos o crédito. Glória a Deus, nós somos inteligentes. Temos energia, temos inteligência, perspicácia. Traça um plano. Quer estudar? Fala assim, daqui tantos anos vou me formar em tal profissão. Daqui tantos anos vou estar ganhando. Faz um plano na sua vida. Se você não é empreendedor, fala assim, eu vou dar um upgrade na minha vida e ninguém vai me parar, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como vem a riqueza? Eu pergunto a você, como que vem a riqueza? A riqueza vem, você fala assim, Deus vai me prosperar, mas Deus não te prospera por osmose. Sabe o que é osmose? É um negócio químico, é um processo químico que você ficaria num lugar e sem fazer nada, a bênção sairia. Por exemplo, tomar sol é osmose, tá bom? Você fica lá com as costas peladas assim no sol, tomando vitamina D, osmose, entendeu? Você não faz nada e o sol está te abençoando, entendeu? Deus não é assim com você, por favor. Ele fala assim, o Senhor vai me prosperar, então vem prosperidade. Estou sentindo as ondas da prosperidade. Nossa, já chegou dinheiro no meu bolso. Não é assim. Ele precisa que você seja operante, que faça alguma coisa. Não importa onde você empreender. Não, eu vou falar de novo, não importa o que você faz. Seja vendendo uma trufa, seja vendendo uma correntinha pela internet, seja dando aula numa escola, numa universidade, amém? Seja dando um curso pela internet, a prosperidade virá. Seja consertando máquinas, seja pintando uma casa, seja arrumando carro, seja limpando casa. Tem pessoas que limpam casa e são ricas. Porque Deus começa a empreender e ela sabe fazer e Deus fala assim, agora vai ter uma empresa de limpeza. Meu Deus, assim que começa. Mas eu não estou te obrigando a ser um empreendedor. Mas você pode ter uma visão melhorada na sua vida e Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você está comigo? Tenha coragem, tenha fé, faça um plano na sua vida.
Quando você começa a traçar e fala, Senhor, eu quero mudar. Eu sei que tem potencial na minha vida aqui. Mas sabe o que apaga o nosso potencial? Muitas vezes é o sistema. Porque o sistema ele diz como vai ter que ser, não é? Você fica olhando o mercado, não é assim? Você olha o mercado, quanto ganha um instalador de TV digital? Aí você fala, não, vou largar essa profissão, já sabe fazer aquilo. Rapaz, aquilo não pode ditar a sua regra. O sistema não pode ditar. O sistema não pode falar, não, o salário máximo é isso. Não. Dependendo da visão que você tiver, você vai falar assim, eu vou prosperar naquilo que eu fizer. Tudo que eu colocar as mãos, abençoado será. Deus vai abrir portas. Então não tenha medo. Creia. Deus sempre vai fazer essas coisas. Amém? Amém, gente? Ter sucesso, então, para você alcançar qualquer resultado, acredite, é um caminho de planejamento. Eu não estou tirando de forma nenhuma aquilo que Deus pode fazer por você, mas é um esforço e planejamento. A gente precisa entender que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Não é esse o princípio? Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. 35:27 de Salmo fala que ele se alegra quando os seus justos prosperam. Quando a gente lê 35:27 de Salmos, tem 1 minuto e 49 segundos. Quando a gente olha o texto, ele diz assim: se ele abençoa, se ele se alegra quando eu prospero, significa que alguma coisa está nas minhas mãos para fazer eu prosperar. Quem entendeu? Porque senão Deus falava assim, não, simplesmente eu vou te abençoar. Eu estou alegre porque todos prosperam, mas nem todos prosperam, porque nem todos têm esforço naquilo que precisa ter esforço. Então, meus queridos, creia em Deus, creia que você tem uma força e um potencial maravilhoso nas suas mãos aí. Você pode dizer para você mesmo, os meus melhores dias eu ainda não vou viver. A minha melhor versão em Cristo, onde eu vou abençoar pessoas, onde coisas vão acontecer na minha vida e na vida das pessoas, eu ainda vou viver esses dias. Por isso, nunca mais diga que eu era feliz e não sabia. Oh, 1938. Meu Deus, que empresa boa. Eu tinha ticket restaurante. Meu Deus. E eles me davam vale farmácia. Era tudo que eu precisava. Hoje não tem. Rapaz, se foi bom aquele tempo lá, você acha que Deus quer te colocar num lugar igual? Eu acho que Ele está te chamando, de repente, para ser um empreendedor, um empresário. Falar assim, quer saber? Eu vou ter empregado agora. Eu vou ser o dono da empresa. Eu vou abençoar pessoas. Eu vou entender que Deus quer me colocar em algo maior. Amém, queridos? Vamos ler o último texto aqui para a gente encerrar. Vem, meninos, cantar uma música que fala sobre confiança, prosperidade, do irmão Roberto Carlos. Não tem não, né, Matheus? Essa aí você vai ficar devendo, né? Vamos ler o último texto, irmão, só para encher o seu coração. Lucas, capítulo 12, 27. Tenha coragem, tenha coragem. Deus está nos inspirando para um tempo novo. Aleluia, não tenha medo. Confia nele, não, porque o pastor não quer. Eu não quero ficar alegrando seu coração só para ver você feliz, mas eu quero que coisas realmente aconteçam na sua vida, onde quer que você esteja. Nem que a gente um dia não esteja junto mais, você carregar essa verdade, você sair do lugar comum, não ficar mais refém. Eu precisava falar isso, o Espírito Santo me lembrou de novo, eu preciso falar. Sabe quando a gente fala aqui, e a gente faz aquela frase, né? Quando a gente fala de valores, a gente fala, nossa, que barato. Né? Algumas pessoas falam só da boca para fora. Porque no fundo, elas falam, nossa, que barato, mas elas cruzam o dedo assim, ó, entendeu? Porque elas acham caro as coisas. Olha só, ninguém aqui está incentivando
nós aí na igreja não incentivamos, nenhum ministro incentiva você a não ser precavido, a não olhar as coisas, a não fazer uma compra planejada. A gente não compra o mais caro, a gente olha o melhor produto. Sim, não é assim? O melhor custo-benefício, a gente sabe que a gente precisa ter inteligência. Porém, Deus quer nos levar, é isso que o Espírito Santo queria que eu falasse. Deus quer nos levar a um nível onde a gente não ache mais as coisas caras. Sabe por quê? Porque se a gente tem a consciência que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, se Ele quiser fazer chegar à nossa mão o que Ele quiser fazer chegar, vai chegar. E eu posso descansar nele e falar assim: não é caro não, tá tranquilo, vamos fazer. Tá? Aí tu não, pastor, você acha que não é caro isso? Para nós não, somos prósperos. Somos prósperos. A fé vai começar a tirar essas coisas, tirar esses medos. Nós podemos, irmãos, podemos ser mais generosos. Pega a sua carteira, não agora. Não vou te pedir outra oferta não, calma. Apesar que eu podia, né, depois de uma pregação dessa. Organize o dinheiro na sua carteira. Comece a organizar. Pastor, só tenho R$330 lá. Organiza as notas reais lá. As notas certinhas de 100, de 50, bonitinho. Porque isso traz o quê? Como que uma preparação. Você diz assim: eu vou ser próspero. A minha carteira começa a ser organizada. Os meus cartões começam a ser organizados. Organize a sua vida financeira. Agora, antes de tudo, acima de tudo, confia naquele que é dono do ouro e da prata. Ouse dizer assim: isso não é caro. Isso não é caro. Isso, se Deus quiser fazer isso chegar à minha mão, vai chegar. Eu não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Último texto, Lucas 12, 27 diz assim, e o 28: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo afirmo que nem o escritor de Eclesiastes, e nem em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós. Aí eu vou mudar o final: homens e mulheres de grande fé. Aleluia, fica de pé. Glória a Deus. Seja abençoado na prática da palavra. Deus Todo-Poderoso, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, grande eu Shaddai. Ao meu deitar, meu levantar. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!